aos amigos e amigas, telespectadores da nossa TV, aos ouvintes da Rádio FM 93, telespectadores e ouvintes do Observador Político. O vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Rio Grande do Norte, e também corregedor desse mesmo órgão, do TRE, o desembargador Cláudio Santos, mandou uma mensagem numa entrevista ontem. A mensagem é simples, curta, mas de um conteúdo gigantesco. Ele convoca os protagonistas verdadeiros da eleição, que são os candidatos a prefeito e a vereador, prefeito, vice-vereador, para que eles possam se portar dentro das balizas legais, dentro das leis vigentes da eleição que se aproxima, estamos a 11 dias do pleito, que tenham um cumprimento, que tenham um comportamento, e daí ao cumprimento da lei, para que não cometam excessos. Os limites e os rigores da lei que regem as eleições municipais têm que ser respeitados. A frase, eu repito, curta, simples e de um enorme conteúdo, onde o corregedor Cláudio Santos diz: não adianta ganhar e amanhã não levar. É uma importância, é uma frase perfeita. A inteligência do corregedor. Mensagem aos candidatos a prefeito e vereador nas eleições deste ano. Lembrando que a justiça eleitoral está muito mais rigorosa. De que adianta ultrapassar, passar, infringir a lei, não cumprir o que está dito, os rigores da lei, aí você se elege, seja lá quem for, vereador, prefeito, se elege candidato. Vereador, prefeito, ganhou, mas não levou. Porque, primeiro, a eleição, para adquirir os votos suficientes para se eleger, e depois uma coisa chamada diplomação. Se não for diplomado, não assume. E a lei vai estar muito mais rígida. A gente tem acompanhado o trabalho do TRE no país inteiro. Vamos trazer a coisa aqui. Eu fiquei impressionado. Só tive o gesto de aplaudir a Justiça Eleitoral na aquisição dos drones, os aviãozinhos lá de cima, que flagram, que mostram quem está passando dos limites. O candidato ou os candidatos têm que ter muito cuidado. Se ele não infringe a lei, o candidato a prefeito ou a vereador, mas ele tem que orientar a sua equipe, o seu eleitor, o seu assessor, para que ele pise no freio, puxe o freio de mão, com relação à questão de boca de urnas, compra de votos e por aí vai. Essa coisa horrorosa que a gente vê, infelizmente, nas eleições municipais, estaduais, federais, e principalmente no dia da eleição. É naquela hora que se arma um voo para cima do eleitor,
tentando desvirtuá-lo daquela sua intenção, que é votar nesse ou naquele, está com o candidato dele aqui. Pode levá-lo, santinho lá, chapinha, com os números. Mas você partir, quem quer que seja aqui, com essa intenção, para tentar mudar o voto daquele candidato, e tem pior. Tem gente que ainda sai, como diz na linguagem popular, se gabando, dizendo que conseguiu mudar o voto, nem sabe se mudou. Então, aos boqueiros de urna, aos candidatos, muito cuidado. Nós estamos, nesses poucos dias que faltam para as eleições, hoje é dia 4, a eleição é dia 15, faltam 11 dias. Nós estamos cada vez mais aqui no Observador Político, trazendo essas informações, massificando essas notícias, que embora elas estejam mais fartas por conta da internet e das redes sociais, nós temos o dever e a obrigação de buscar o lado certo, o lado correto, de buscar uma linha permanente de cumprimento da lei para o dia da eleição. Entendo que esse é o nosso dever, este é o nosso desejo, esta é a nossa torcida, mas é o nosso dever, num programa de tanta audiência, de tanta responsabilidade, procurar cada vez mais, mesmo que você já tenha acesso a muitas informações, a gente procurar cada vez mais informá-lo sobre as regras, porque a justiça eleitoral está cada vez mais rigorosa. Até um conselho, caldo de galinha e conselho, mas tudo bem. Cumpra a lei. Siga o caminho certo. Se você candidato, ou você assessor, ou você eleitor, sair para o caminho errado, dificilmente você não será pego pela justiça eleitoral. Pode aguardar. César Santos, boa tarde. César? Microfone, César. Aqui tá normal aqui. Estou com o microfone ligado. Pode continuar ou não? Que ele possa entrar em definitivo com a gente. César, você está me ouvindo já? Posso continuar o... Pode. Ah. Boa tarde, amigos do Observador Político. Boa tarde para você, Edmundo Torres. Estamos nos aproximando, né, a semana decisiva das eleições municipais. E aí o acirramento é notório em vários municípios, principalmente aqueles municípios de menor porte, onde as pessoas se envolvem mais, onde há paixões por grupos políticos, né? E aí a necessidade de as autoridades públicas responsáveis pela organização das eleições, essas instituições, essas autoridades precisam adotar medidas no sentido de garantir a tranquilidade do pleito. É inadmissível que alguns episódios que nós temos presenciados em municípios da região, principalmente aqui no Médio Alto Oeste, que não podem continuar dessa forma, né? Até um trabalho de profissionais sofrem alguma resistência ou enfrentamento de pessoas mais envolvidas, mais exasperadas, que não conseguem aceitar
o contraditório ou não consegue aceitar algo que não é do seu desejo. Infelizmente, a gente várias vezes comentou aqui, na bancada do Observador Político, que uma campanha eleitoral é o momento em que os candidatos se apresentam, ou devem ser isso, os candidatos se apresentam ao grande público, no caso o eleitor, apresenta suas propostas e o eleitor, a partir daí, vai construir o seu voto. A eleição não deve servir para dividir a sociedade, né? Para dividir famílias, para dividir ruas, né? Para dividir amizades. Não, essa não é a função das eleições e nunca foi. Infelizmente, essa mentalidade provinciana, né, continua ainda a estar presente nas eleições. A gente tem visto aqui em alguns municípios de menor porte, né, confrontos, brigas, ameaças, amigos de infância que não se falam mais. E o que é mais grave, candidatos incentivando essa prática. Olha, eu digo com muita sinceridade aos nossos ouvintes e telespectadores. Candidato que faz campanha agredindo, que faz campanha usando de fake news, usando permitido pela tecnologia, candidato que só sabe agredir, só sabe acusar, só sabe ir para cima, trincar dentes, fechar punho, só sabe falar mal de adversários, não acredite nesse tipo de candidato. Não serve. Esse tipo de candidato não serve. Não tem proposta, não tem capacidade, não tem como construir uma candidatura que possa passar uma confiança do eleitor. Olha o que é que ele faz. Não, eu vou destruir meu adversário ou minha adversária para eu me dar bem. A mentalidade é exatamente essa. Então, quando você vê uma campanha de um candidato que só faz agredir, só faz partir para cima, né, muitas vezes de forma desrespeitosa, não respeitando as pessoas, não respeitando os adversários, não embarque nessa. É muito perigoso. Mossoró assistiu isso recentemente. Nas eleições suplementares de 2013, Mossoró embarcou nessa. Votou num candidato que fechava o punho, erguia as mãos, dizendo que ia destruir família tradicional, dizendo que ia destruir adversário, e trincava os dentes, e dava soco pro ar, e mentia, ia para debate para mentir, para agredir e tal. O que foi que aconteceu com Mossoró? Esse rapaz assumiu a prefeitura de Mossoró e colocou a cidade no pior momento da sua história. Mossoró viveu a era das trevas. A era das trevas. Salários atrasados, ruas esburacadas, dívidas, né? Acusações de desvio de dinheiro público, né? Que certamente daqui a pouco, algum momento, essa conta vai chegar. E foi o pior momento da cidade de Mossoró. Mossoró sofreu na pele. O cidadão moçoroense sofreu na pele. Mas o cidadão pagou porque embarcou nessa questão de um candidato que agride, de um candidato que não respeita, de um candidato que só sabe fazer acusação e proposta. Ele lá atrás, lá em 2013, eu estou me referindo ao ex-prefeito Silveira. Ele enganou a boa-fé do cidadão quando trincou os dentes, quando fechou o punho, quando criou um personagem, né? Quando fez acusações, quando agrediu, quando partiu para cima dos adversários. E propostas para a cidade foi que ele apresentou? Nenhuma. Não tinha. Quando eu digo propostas, são propostas sérias. Não é dizer, eu vou fazer isso. Vai fazer como? Vai fazer como? Diga como é que você vai fazer.
Infelizmente, naquela época, naquele momento, o Mossoró embarcou na aventura e a aventura saiu muito caro. Então vamos usar as eleições para a gente construir um voto com consciência. Olhar os candidatos, os postulantes, né, que aí estão fazendo campanha, né, analise, construa o seu voto e, principalmente, pense no melhor para a sua cidade. Que por conta de problema técnico faz parte, né? O programa é ao vivo, nós tivemos um probleminha de áudio no início do programa e a minha participação inicial veio com problemas, o microfone apresentou problemas e o que eu falei foi com relação à entrevista do desembargador Cláudio Santos, que é corregedor e vice-presidente do TRE, cuja frase que ele colocou é uma frase curtinha e de um conteúdo enorme. Não adianta ganhar e amanhã não levar. Se referindo, abrindo aqui, abrindo as informações cada vez mais, passando as informações cada vez mais para os candidatos a prefeito, a vereador, que são os verdadeiros protagonistas da eleição que se aproxima daqui a 11 dias. A Justiça Eleitoral está mais rigorosa ainda, citei até a questão dos drones que vão fiscalizar. Então, os candidatos avisem aos seus assessores, aos seus eleitores, aos seus seguidores, cuidado com a tal boca de urna, que essa é uma das mais visadas pela Justiça. Você tentar desvirtuar, mudar o voto de um cidadão. Cidadão que vai procurar, diante de tantas informações que ele tem, com as redes sociais, principalmente, né, com a chegada das redes sociais, procurar votar de uma maneira mais consciente. E eu dizia aqui, finalizando meu comentário de abertura, de que o nosso objetivo aqui, enquanto comunicadores, a bancada do Observador Político, do alto da importância da audiência deste programa, do Observador Político, programa multimídia que está há 40 anos no ar, é o nosso dever, a nossa obrigação de levar cada vez mais informações e avisar a todos de que o pleito será muito bem fiscalizado. O pleito será bastante rigoroso para principalmente aqueles que querem sair da linha. Vamos agora ao comentário de Laíre Rosado. É você, Laíre, boa tarde. Amigos do Observador Político, as eleições vão se aproximando e os institutos de pesquisas divulgam, publicam seus resultados que chamam a atenção do eleitor. Por que tanta divergência entre um instituto e outro? Porque para uns o vitorioso é A e para outros há um empate e até para um terceiro é B. Eu chamo a atenção que nos Estados Unidos, onde já se iniciaram as eleições para a sucessão do presidente Trump, os institutos de pesquisa erraram nos principais estados norte-americanos. Aí a gente pergunta, será que os institutos estão errando ou o eleitor simplesmente está negando a sua posição? Bom, se fosse aqui em Mossoró, a gente poderia dizer, não, é interesse do candidato para influenciar o resultado final. Mas nos Estados Unidos, a gente tem que convir que realmente as eleições estão mostrando um resultado diferente com relação às pesquisas daquilo que acontecia antes. Um outro aspecto é que a gente tem que tirar o chapéu, parabenizar o sistema eleitoral brasileiro, onde termina a eleição e em poucas horas você já conhece o vitorioso. Lá nos Estados Unidos, a eleição que está sendo apurada, que está sendo processada, poderá demorar ainda 3 dias a 1 semana para que se conheça o resultado. Lá é um sistema diferente, mas mesmo assim ele já poderia ter sido modernizado, seguindo o exemplo de outros países, sobretudo o Brasil, onde
várias nações encaminham observadores até Brasília para estudarem, para observarem como se processa essa eleição. Bom, então, como eu estava falando na pesquisa, a repercussão na Assembleia Legislativa mostrou que por toda parte, em todos os municípios, está havendo problema semelhante. Não é somente aqui em Mossoró. E faltando menos de 2 semanas para a decisão final, todos nós saberemos em muito pouco tempo quem está falando a verdade. Ou se, como eu disse, o próprio eleitor está camuflando o seu voto. E a pesquisa divulga o resultado. Quando se apuram os votos, é outro bem diferente. Obrigado a todos pela audiência, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Ok, obrigado a você, Laíri. Olha, a Prefeitura, seguindo no trabalho, na saúde, educação, esporte, lazer, cultura e entretenimento, está continuando com a reforma das praças, reforma que está em execução, em vários pontos, beneficiando moradores do centro, Alto Sumaré, além de outras que foram contempladas por processo de licitação. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, estão sendo reformadas as praças do Redenção, Praça Antônio Gomes, Praça Celso Rego e Praça Antônio Gomes. Além destas, também, a prefeita Rosa Marcelino determinou que fosse feita a licitação para atender os moradores da Abolição 3, Praça Antônio Lopes Alves, Santa Delmira, Praça do Basquete, Abolição 4, Praça Antônio da Graça Machado, Barrocas, Praça Dermival Pedro da Silva, Santo Antônio, Largo da Rua Castelo Branco, Alto da Conceição, Praça Alípio Bandeira, bastante conhecida, né? Antônio Miranda e Manuel Antônio Joaquim, no Planalto, Praça Doutor Vulpiano Cavalcante de Araújo, São Manuel, Praça Walter Pinheiro, Abolição 1, Praça Otacílio Negreiros Pimenta, no Abolição 2, Praça Maria Júlio de Almeida, no Belo Horizonte, Praça Vilma Maia, Santo Antônio, Praça Jornalista João Gomes Filho, Bom Jardim, Praça Manuel Rodrigues da Silva e Aeroporto, Praça Francisca Maria de Lima. Estes são os serviços que estão sendo feitos pela Prefeitura com relação às praças, também com relação às praças aqui na cidade. Interagindo com nossos ouvintes, o Enoque está perguntando aqui, quando vocês já acham que teremos o voto facultativo aqui no Brasil? Isso vai demorar, não, César? O voto facultativo por aqui? De certa forma, nós não somos obrigados a votar, né? Mas temos que justificar, né? Se o eleitor disser o seguinte, eu não quero ir às urnas, ele não vai, mas ele vai ter que justificar a ausência no dia do voto. E hoje, né, essa ausência pode ser justificada através da tecnologia, né? Você não precisa nem ir aos Correios para preencher o formulário, etc. Então, o que é obrigatório no Brasil é você justificar o dia do voto, né? Primeiro ponto, você vai e vota. Ok. Se não for, tem que justificar. Tem o formulário nos Correios e você justifica a ausência no dia do voto. Se não fizer uma coisa nem outra, aí você vai ter dificuldades em alguns serviços públicos que são oferecidos ao cidadão. Mas pegando aqui, Edmundo, dão aqui uma passagem nessa questão das eleições nos Estados Unidos, né, que são consideradas as eleições mais importantes dos últimos tempos, né, e de fato é. E aí parece que há uma observação unânime de analistas, dos especialistas que estão acompanhando o processo democrático de escolha do futuro presidente da maior nação e mais importante nação do planeta. E essas observações, elas são unânimes mesmo. Ela diz o quê? Primeiro, a vitória de Joe Biden deixará o Brasil isolado da comunidade mundial. Isso aí parece que é uma unanimidade entre os analistas. Se o democrata vencer essas eleições, o Brasil ficaria isolado da comunidade mundial. Segundo ponto,
uma vitória do atual presidente Donald Trump garantiria um fôlego ao Brasil e serviria para animar as bases bolsonaristas na caminhada até a sucessão presidencial no Brasil em 2022. Há uma outra unanimidade que aponta que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, fará o que estiver ao seu alcance, e isso aí parece uma lógica, para continuar no poder central, mesmo sob a teia, uma lista de problemas que fechará muitas portas de seu governo. Bolsonaro tem problemas e tem questões para fazer um enfrentamento nos próximos 2 anos, isso pensando na sucessão presidencial ou na manutenção do poder. Eles têm questões de economia, de meio ambiente, né? Os generais sob puxão de orelhas a todo momento, a administração da vacina contra a Covid-19, que virou uma polêmica no Brasil, virou uma queda de braço política, né? Tem as relações comerciais que o governo Bolsonaro também precisa resolver de forma mais positiva. E tem a questão também do fechamento das fronteiras no Brasil, entre outros temas. Mas estes 6 temas que eu coloquei aqui são os mais importantes e os mais urgentes para o presidente da República enfrentar no momento próximo. Portanto, o Brasil está de olho nas eleições presidenciais, né? Como lá a apuração de votos ela ocorre de forma muito lenta, né? Ainda está faltando aí a apuração em 3 cidades importantes, né? Como a Pensilvânia, a Michigan, entre outras cidades. E aí a gente não pode aqui, nesse momento, dizer quem ganha ou quem perde. Está muito duro, muito embora as projeções sejam positivas para o lado do candidato democrata Joe Biden. Portanto, todo mundo de olho. Talvez na noite de hoje possamos ter já uma noção de quem venceu as eleições, ou mais tardar amanhã. De qualquer forma, nenhum especialista, nesse momento, crava o nome do vencedor na disputa pela presidência dos Estados Unidos. Uma última informação, antes da gente ir para o intervalo, o brasileiro simplesmente ignorou a campanha nacional para a vacinação em pessoas de 20 aos 49 anos. Simplesmente ignorou. Vacinação contra o sarampo. Os dados chegados às secretarias estaduais de saúde apontam que desde o dia 16 de março, quando a vacina começou, até 29 de outubro, quando se encerrou, foram vacinadas 11,7 milhões de pessoas dessa faixa etária, 20 aos 49 anos, correspondendo a apenas 13% do público-alvo vacinado contra o sarampo. A campanha terminou sexta-feira, dia 30, e que vamos em frente. Se Deus quiser, não vai acontecer nada porque não se tomou a vacina contra o sarampo. Vamos para o intervalo e a gente volta já. O novo cenário requer uma série de mudanças. Mas tem coisas na vida que nunca vão mudar. Como o sabor dos momentos em família. As coisas mais simples da vida são as mais gostosas. Basta temperar. Por isso, desde 1960, ocupamos um espaço importante no dia a dia das famílias. Regina, meu tempero é você. Você pode ajudar o Hospital Infantil Varela Santiago comprando Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Vamos juntos ajudar as crianças do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte inteiro tá de olho. Domingo tem sorteio especial no Natal Cap. São R$200 mil. R$200 mil só no 4º sorteio. E mais no 1º, 2º e 3º sorteio, R$10 mil em cada. R$200 mil no 4º sorteio e 20 giros da sorte de R$1.500. E um giro extra de R$100 mil. Quer ganhar? Compre já! Toda sexta-feira temos um encontro marcado com o programa Anima Geral às 4 horas da tarde, com música, entrevista e muito mais. Oferecimento:
Cassim, seu verdadeiro laboratório de confiança. Realize no Cassim os testes para Covid-19, sorologia IgG, IgM por quimioluminescência e RT-PCR por SWAB. Agora com mais segurança e qualidade para seus exames. Faça o pré-cadastro em nosso site ou pelo aplicativo Cassim e agende sua coleta domiciliar. Para mais informações, fale conosco pela central no 84 3323 8800 ou WhatsApp 84 98863 0374. Cassim, o seu laboratório de confiança. A BrisaNet é o provedor com maior cota de mercado na somatória dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São mais de 70 cidades nordestinas em que a BrisaNet lidera com vantagem. Sabe o que isso significa? Que lideramos a cota de mercado em mais de 90% das cidades onde atuamos. Essa é uma conquista nossa e de todos vocês clientes que confiam em nosso trabalho. Venha para a empresa de internet que mais cresce no Nordeste. Assine pelo 0800 281 3017 ou em brisanet.com.br. BrisaNet, levando o mundo até você. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. A TCM Telecom chegou à vida adulta. São 18 anos oferecendo conexão de internet e TV de qualidade para você manter-se sempre conectado. Comemore conosco com uma super promoção. Feche o seu pacote e pague apenas R$18 no primeiro mês de consumo. Demais, não é? Essa é apenas uma das inúmeras vantagens que você pode ter sendo assinante TCM. Entre em contato e assine já. TCM Telecom, sempre à frente com você. 84-3315-0710. Os casos de violência doméstica no Rio Grande do Norte cresceram 258%. A violência doméstica é a maior causa de morte entre as mulheres. Mais de 60% das agressões contra idosos acontecem dentro de casa. 1 em cada 5 mulheres já foi espancada pelo companheiro. A frequência é uma realidade em 71% dos casos. A cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no Brasil. As mulheres sofrem mais violência dentro de casa do que na rua. 56% das pessoas conhecem um homem que já agrediu a parceira. 54% das pessoas conhecem uma mulher que já foi agredida pelo parceiro. Denuncie. Denuncie. Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Olha, o ex-governador Robson Faria, ele entende que a retomada da sua carreira política, né, que foi bastante afetada pela sua gestão desastrosa, ele entende que ela pode começar por Mossoró. E aí, por que por Mossoró? Porque Mossoró é o segundo maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte. No primeiro colégio eleitoral, que é Natal, e é o colégio mais importante, o ex-governador está completamente fora do processo eleitoral. Né? Não aparece, não apoia ninguém porque ninguém quis o seu apoio. E por quê? Porque Natal, assim como todo o Rio Grande do Norte, desaprovou a gestão Robson, né? Robson concluiu o seu governo em dezembro de 2018 com mais de 70% de desaprovação popular. E aí Robson passou a apostar todas as suas fichas em Mossoró. Né? E aí o que acontece? Ele acredita que pode retomar a sua carreira política com o apoio da Prefeitura de Mossoró. Isso, evidentemente,
contando e esperando que o seu candidato, o Alisson Bezerra, seja o eleito. Né? Essa é a possibilidade que ele enxerga, é a chance que ele acha que tem para retomar a sua carreira política a partir de Mossoró. Por isso ele indicou o vice do candidato Alisson Bezerra, o Fernandinho das Padarias, do PSD, partido que Robson preside no Rio Grande do Norte. Acontece, porém, que o combinado era para que Robson Faria ficasse calado. Porque Robson Faria aparecendo, né, é um peso a se carregar. Porque amedronta. O Rio Grande do Norte não quer o Robson Faria voltando ao poder. É tão recente o desastre administrativo dele. E aí ele não se aguentou. Ele saiu dos bastidores, saiu do anonimato e gravou aquele vídeo em apoio ao candidato Alisson Bezerra, em apoio ao seu candidato, né, que forma a chapa Solidariedade e PSD. Alisson Bezerra, Solidariedade, Fernandinho das Padarias, PSD, de Robson Faria. Aí não estava nos planos. Por isso, desde então, o candidato Alisson tem consumido muito tempo de campanha para negar o óbvio, negar o que é inegável, né? Que não tem o apoio de Robson. Claro que tem. Se o PSD que Robson preside e manda no Rio Grande do Norte, e se Robson indicou Fernandinho das Padarias do PSD para ser o vice de Alisson, é claro que tem um apoio. E aí Robson aposta nessa condição de retomar sua carreira política por Mossoró. E Robson, ele tem uma razão em pensar assim. Por quê? A gente vai recordar muito bem que nas eleições de 2014, quando Robson Faria foi candidato a governador, Robson Faria teve o apoio de quem estava na prefeitura de Mossoró, do ex-prefeito Silveira Júnior. Silveira Júnior botou a estrutura da prefeitura de Mossoró em apoio a Robson Faria. E Mossoró foi decisiva na vitória de Robson Faria em 2014. Robson Faria superou Henrique Alves em Mossoró, segundo maior colégio eleitoral, com uma larga vantagem, e Mossoró teve esse ponto de desequilíbrio. O Silveira Júnior, o então prefeito, foi para as ruas, levou Robson Faria debaixo dos braços. Então, faz sentido Robson pensar assim, que Mossoró pode devolvê-lo à carreira política. Como todos sabem, Robson Faria pretende ser candidato em 2022. Ele pretende ser candidato a deputado federal ou candidato ao Senado da República. E aí acredita que o segundo colégio eleitoral do Rio Grande do Norte, no caso Mossoró, pode ser a retomada da sua carreira política. Olha, Robson Faria foi um desastre sob o ponto de vista administrativo. Foram 4 folhas de salários atrasados, 2 delas ainda não foram pagas. Dezembro e o 13º salário de 2018. Robson Faria foi um desastre na segurança pública, foi um desastre na economia, foi um desastre na educação, foi um desastre no social, foi um desastre sobre todos os aspectos. Por quê? Porque ele não tinha a menor capacidade para ser governador, para ir para o executivo. Não tinha nenhuma capacidade. E foi um desastre continuado, aquele desastre de Silveira Júnior em Mossoró. Silveira em Mossoró, Robson no Rio Grande do Norte. E agora ele reaparece sonhando em retomar sua carreira política. O governo do estado, no Rio Grande do Norte, está prometendo retomar as obras do Hospital Regional da Mulher, obras que estão paradas há mais de um ano. A notícia, a informação que vem do governo do estado chega depois de mais de 20 meses de trabalho intenso, de correções de erros em projetos, reajustes e muita luta para assegurar a maior obra a ser executada por meio do acordo de empréstimo com o Banco Mundial. O problema é que o governo está prometendo retomar as obras, mas não diz quando. Onde, quando vai começar, em que ano, em que dia, em que mês. Vai começar, vai retomar as obras. Esperamos e até acreditamos que seja logo, que seja algo rápido.
porque há muito que se pede, que se reclama o Hospital da Mulher aqui em Mossoró. Está tudo parado. Tem mais. A construção civil está torcendo, o presidente do sindicato da construção civil, o presidente Biró, me falou isso, a construção civil está torcendo, mas torcendo muito, para que as obras sejam retomadas por conta do mercado de trabalho da construção civil. Operários, trabalhadores da construção civil, precisando meter a mão na massa, meter a mão na massa lá. E, com isso, voltar a ter um trabalho, uma obra consistente, como o Hospital da Mulher. Falta o governo do Estado dizer que mês, que dia, que ano as obras serão retomadas. Só dizer que serão retomadas não vai adiantar de nada. Uma informação aqui que nos pede o Jean Carlos. Vocês podem comentar aí a respeito dessa questão do preço da gasolina em Mossoró. Mossoró tem a gasolina mais cara do estado. Preço médio de R$ 4,80. O preço médio da gasolina aqui. A média estadual é de R$ 4,72. Da média nacional é de R$ 4,50. Aí em Mossoró é R$ 4,80. São dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Por que Mossoró tem a gasolina, a média de gasolina em Mossoró é mais cara no estado e a média nacional Mossoró fica acima? Olha, são perguntas que você dificilmente vai encontrar a resposta. Como é que você encontra a resposta? Por que é que aqui tem a gasolina mais cara do estado e na média é mais cara do que a gasolina do país inteiro? São coisas que só acontecem aqui em Mossoró, fica complicado explicar o que não tem explicação. Olha, o Tribunal Regional Eleitoral negou a candidatura do ex-prefeito de Parnamirim, Maurício Marques, do PROS. Ele registrou candidatura na cidade de Parnamirim, tem um projeto de tentar o retorno à prefeitura daquela cidade, né, a terceira maior cidade do Rio Grande do Norte. E aí, primeiro ele foi barrado em decisão de primeiro grau pela juíza eleitoral Ana Cláudia Braga de Oliveira, né, titular da 50ª Zona Eleitoral, e ele recorreu ao TRE. O pleno do TRE, por unanimidade de votos, acatou a decisão de primeira instância, né, confirmou a decisão de primeira instância e negou o registro de candidatura de Maurício Marques. Ele tem condenação por colegiado, portanto, foi alcançado pela lei da ficha limpa. Evidentemente que a decisão do TRE cabe recurso e certamente os advogados de Maurício Marques vão recorrer agora ao Tribunal Superior Eleitoral e ele poderá continuar em campanha. Pesa contra Maurício Marques condenação de suas contas quando ele foi diretor administrativo, da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, isso nos anos de 2000 e 2001. Também pesa contra ele que a Câmara Municipal de Parnamirim julgou irregulares as suas contas relativas ao exercício de 2014, quando cumpriu o segundo mandato na prefeitura daquela cidade. Portanto, é mais um político que é barrado pelo TRE por se enquadrar na lei da ficha limpa. Bom, já estamos caminhando aqui já para o nosso final. Estamos aí a 1 minuto e meio para a gente fechar o programa de hoje. Mas alguma informação, César, que você queira passar? Não, nenhuma. Penso que estamos chegando, né, à reta final do programa, né? Uma última informação é que a Procuradoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro ofereceu denúncia ao Tribunal de Justiça daquele estado contra o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, e filho do presidente Jair Bolsonaro,
também contra o seu ex-assessor Fabrício Queiroz e mais 15 pessoas. Eles foram denunciados pelos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita no escândalo da rachadinha no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele foi deputado estadual pelo estado do Rio de Janeiro. A denúncia foi oferecida no dia 19 de outubro, mas só agora foi tornada pública pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no início da madrugada desta quarta-feira. Portanto, se a Justiça acatar a denúncia, receber a denúncia, Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e mais 15 pessoas passam a ser réus nesse processo das rachadinhas no Rio de Janeiro. Encerrando aqui a nossa participação, vou trazer uma sabedoria popular que se encaixa muito bem nesse momento de campanha eleitoral, onde muitos criam um personagem e se oferecem ao eleitor. Não adianta ser bom no argumento e fracassar no exemplo. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.